Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso IDF Cast. Nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que tem o meu coração, eu já falei pessoalmente isso para ela, mas eu quero que vocês conheçam Camila Ortiz. Obrigada, pastora, obrigada. Obrigada por estar aqui conosco, por aceitar participar do nosso cast. Você já foi, um instrumento de Deus para falar as nossas vidas. Mas eu gostaria de pedir que você se apresente um pouquinho, fale um pouco sobre você. Sim, primeiro uma honra, obrigada por esse convite tão especial, não só de estar aqui no podcast, estar nesse momento, essas mesas tão especiais, tão importantes, obrigada por isso. Você, o pastor Fabinho e toda a igreja que nos recebe tão bem. Eu sou a Camila Ortiz, sou CEO da Loft Style e da Seja, são duas marcas de moda feminina que a gente tem. E, na verdade, nós só administramos para Deus, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse ministério que Deus nos entregou. Sou mãe da Alice, do Ian e do Enzo, também casada com o Vander. Glória a Deus. Me conta pra gente um pouquinho da história, de como começou, né? Eu sei que você começou como vendedora. Sim. Conheci o Vander desde essa estação, né? Verdade. Mas conta um pouquinho para nós como que foi a história da criação, enfim, né? Como se iniciou esse processo da Loft, né? E depois da Seja. É uma honra poder compartilhar. Na verdade, eu comecei no varejo aos 15 anos. Um pouco antes disso, assim, eu já tinha essa veia, então fazia pulseiras, vendia para as amigas, essa coisa assim, mas efetivamente comecei aos 15 anos como vendedora no shopping e conheci o Vander, então a gente se conhece aí há bastante tempo, se fala há muito tempo, entrega idade, né? Mas a gente já trabalha juntos e a gente já começou essa jornada de trabalharmos juntos no varejo. E ali a gente começou, eu era vendedora, depois fui crescendo, subgerente, gerente. E chegou um determinado momento que quando eu estava com 19 anos, o Vander com 21, a gente decidiu que abriríamos o nosso negócio, ele sairia da empresa que a gente trabalhava. E ali nasceu a Loft Style há 22 anos atrás. Vocês já estavam casados nesse momento? Não, a gente era só namorada, a gente não namorava há brinca. um ano mais ou menos. Uau. Mas a gente tinha certeza assim que era para sempre. Então, aí ele saiu e a gente abriu juntos, né? Eu continuei trabalhando na empresa que eu estava, porque era uma loja bem pequenininha, de 8 metros quadrados, então ele era tudo, né? Ele era o vendedor, o estoquista, não tinha como nós dois, a primeira loja da Loft. Então, ele que saiu primeiro, e aí eu continuei trabalhando na outra empresa por 4 anos. Né? Na época ele vendeu o carro dele, então ele ficou sem carro um período, aí com o dinheiro do carro, né? A gente fez ali as economias e inauguramos a primeira Loft Style, que era bem pequena mesmo, era tipo 8 metros quadrados, era quase uma loja bem pequenininha. E ali a gente iniciou revendendo produtos, né? Revendendo roupas, e nasceu assim. E por 4 anos o Vander continuou trabalhando sozinho, né? Ele tinha uma vendedora só depois que entrou. E eu ajudava assim na minha folga. Muitas vezes eu saía do shopping 10, 11 horas da noite, ia para lá para ajudar vitrine, etiquetar produto, enfim, fazer essas coisas, né? Então, e depois de 4 anos a gente decidiu casar. Aí foi em 2007 que daí que eu vim efetivamente para a Loft trabalhar. Ah, entendi. E nessa época você já servia o Senhor, Cami? Como é que era? Não? Então, nessa época, assim, a gente sempre teve, assim, Deus muito, muito presente na nossa vida, mas a gente estava numa busca, assim. O Vander, uma das coisas, assim, que me impactou muito, até quando a gente ainda namorava, quando a gente nem namorava, na verdade, quando ele era meu gerente na primeira loja, quando eu tinha 15 anos, o Vander sempre colocava a gente em uma lista da vez, que a gente ia pondo os nomes, né, para ver a ordem das vendedoras, dos vendedores. E o Vander sempre trazia um versículo na lista, né? E aí aquilo era sempre um versículo que falava comigo. Então o Vander começou a me apresentar um Deus diferente do que eu conhecia. Ele já era cristão. Ele tinha uma busca muito grande, ele ia em vários lugares. Ele tinha assim muito Deus, Jesus, tal, mas onde chamasse ele tinha uma busca muito profunda por isso. E ali ele começou a me ensinar muito isso. E mesmo depois que ele saiu, porque ali a gente trabalhou 1 mês junto só. E foi muito impactante para mim, porque ele foi a primeira pessoa que começou também a me falar assim, você pode crescer, você é bom no que você faz. Então ele começou a me trazer algo que eu não tinha visto ainda, né? E ali ele acabou virando meio meu mentor, porque depois que ele saiu, eu ligava, falava, não tô vendendo. Ele falava, vamos orar, vamos fazer uma oração. Olha, então, tinham amigos nossos que falavam, vocês já são cristãos, já são crentes e vocês ainda não entenderam, né? Era um período que a gente vivia, a gente tinha todos os... a gente tinha muita fé,
mas a gente ainda não tinha um lugar, a gente não tinha uma igreja que a gente frequentasse, a gente não tinha uma comunidade. E isso foi sendo construído. Depois que a gente casou em 2007, a gente abriu a segunda loja e nos casamos ao mesmo tempo. E ali a gente viveu, assim, um milagre de Deus muito grande. Casou e abriu a segunda loja ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Uau. E foi muito assim, a gente... Esse eu quero até contar porque é um testemunho muito legal, porque a gente falou, vamos abrir a segunda loja, né? A gente nunca teve essa pretensão, assim, a gente vem de uma família muito simples, o Wander também, e a gente foi abrir a primeira loja com muito custo, né? Vende o carro, fica 1 ano e pouco, quase 2 anos andando de ônibus. Depois de um tempão, o Wander conseguiu comprar uma bis para ele. Então, não tinha, né? Não era um suporte assim que a gente tinha também. E ali a gente falou, então tá, vamos casar em 2007. E aí a gente decidiu comprar o apartamento. E quando a gente decidiu comprar para casar, eu estava procurando alguns apartamentos assim, mais simples em regiões, né? E aí um dia o Wander foi me buscar num shopping e ele passou, tipo, na melhor rua do bairro, assim. E parou na frente de um prédio que era muito bonito, assim, o prédio tinha uns coqueiros e tal. E ele falou, eu vou morar aqui. E aí ele, no dia seguinte, voltou e tinha um apartamento para vender. E era um apartamento que era muito além, assim, do que a gente poderia, né? Mas quando eu vi o apartamento, foi só o único apartamento que a gente entrou. E eu fiquei apaixonada, assim, falei, meu Deus, é o apartamento, aquela coisa do olho brilhando, né? O Wander, não fica mostrando que gostou tanto, né, pro corretor e tal. Enfim, e a gente falou, e a gente decidiu comprar aquele apartamento. E a gente ia tirar, tipo assim, raspar tudo que existia, assim, né? Pedimos ainda um recurso emprestado pro meu pai, enfim. E a gente falou, tá, tudo bem, então a gente agora vai casar só, assim, o mais simples possível, faz um churrasco, sabe, no prédio, enfim. E dali aconteceram várias coisas, porque o Wander sempre teve essa coisa da fé. Ali ele buscou uma arquiteta para ajudar no apartamento. Eu falei, você tá doido? Tipo, para que uma arquiteta? A gente não tem dinheiro e tal. E Deus foi fazendo conexões, né? Porque ela virou... Esse casal, que ela era arquiteta, virou um casal de muito amigos nossos. E ele, inclusive, ele tocava, enfim, um casamento, e a gente acabou, Deus foi, dessa conexão, Deus movimentou tanta coisa, e a gente acabou casando num sítio, assim, um lugar lindo, tipo, teve tudo no nosso casamento, nada faltou, sabe, aquela coisa do recurso, né, realmente teve um Deus, assim, colocou a mão e foi muito sobrenatural. E esse foi um casal que começou a nos convidar para irmos numa igreja batista, e eles ficaram, assim, acho que 1 ano convidando a gente. E até que um dia eles convidaram para ir num encontro de casais, né, numa igreja batista. E o Wander acabou aceitando. Na época a gente trabalhava muito, assim, abria e fechava loja e tal. E eu até na época fiquei meio brava com ele. Eu falei, como que você aceita um convite, um negócio que a gente vai ter que estar sexta, sábado e domingo, né? Mas foi Deus, ele escreve tudo perfeito, assim, né? E ali a gente teve um encontro com Deus de uma forma assim que mudou completamente a nossa vida. A gente tinha exatamente 1 ano que a gente já tinha casado. E ali Deus começou a fazer algo muito novo assim na nossa vida e em tudo. Então ali a gente viveu, né, algo muito sobrenatural assim com Deus. Foi nesse encontro de casais mesmo. E ali aí sim, depois de 1 ano a gente se batizou e já fazem 16 anos desse dia especial. Que bênção, Camila. E você acredita que a conversão de vocês, né, e tudo que vocês começaram a viver em Deus agregou de que forma, ou se agregou, né, paralelamente ao crescimento da Loft e daí dos projetos que Deus tinha profissionalmente? Sim. E como você faz essa ponte entre ministério e negócios, negócios, né? Fé, Deus, né? Que as pessoas... Como é que é essa administração e o quanto o evangelho influencia, né? O quanto a sua caminhada, aquilo que vocês foram aprendendo, influenciou para trazerem vocês até onde vocês estão agora, nessa caminhada, assim. Sim. Quando a gente teve esse primeiro conhecer, assim, o Jesus, né, muito de perto, algo muito diferente, né, do que a gente conhecia, foi algo assim que transformou realmente a nossa vida, assim. A gente começou a mergulhar muito profundo nisso, assim. A gente começou a realmente trazer Deus para tudo da nossa vida. A gente falou, a gente não quer só, né, Deus uma parte só no domingo. E a gente começou a ser muito impactado em todas as nossas decisões a partir dali, de ter muito joelho no chão, de pedir muito aconselhamento para Deus, mas a gente ainda separava, porque é muito difícil quando você olha, né, para o mundo dos negócios, você não vê muito esse espaço, né? Até existe um estigma ali de você estar misturando as coisas.
E a gente caminhou dessa forma, né? Eu brinco que a gente tinha assim, eu falo, tinha a Camila e o Vander, pessoa física, que nós vivíamos uma realidade, uma dependência e tal, mas a gente trazia Deus para o nosso negócio, para nossas decisões, né, da nossa empresa, até uma etapa. E a gente tinha muito zelo e cuidado para como isso pode pensar, quem que vão pensar, o que vão achar, né? Então a gente tinha uma coisa muito entre a gente, né? Então a nossa empresa a gente sempre foi, a gente sempre teve um coração muito missionário, então a gente deixava isso muito na pessoa física, embora a gente usasse todo o recurso que a gente tinha para o reino. Então a nossa empresa a gente entendia que era uma empresa que ia prosperar e o que ali a gente iria investir no reino, em missões, em tudo que Deus colocasse no nosso coração. E a gente foi caminhando assim até 2020. Até 2020 foi dessa forma que a gente caminhou. Deus foi dando muita direção pra gente. A gente teve as crianças, né? A gente tem 3 filhos, como eu falei. E Deus foi, a gente foi sempre pedindo essa direção para Ele. Só que quando chegou em 2020, a gente tinha algo muito assim, uma chama muito grande de trabalhar para Deus, assim, de servir. E na nossa cabeça existia assim uma coisa assim, eu acho que a gente vai, aquela coisa que a gente fica pensando no futuro, né? Eu acho que um dia talvez Deus vai, sei lá, dar uma oportunidade de fazer alguma coisa com a empresa e a gente vai ficar servindo, ou vai ficar tão grande a empresa que a gente não vai mais precisar atuar na empresa. A gente vai sair e, sei lá, fazer missões, viver pro reino. A gente tinha essa... Pastorear, enfim, a gente não sabia qual seria a direção, mas a gente sempre teve, assim, no nosso coração que Deus iria fazer algo assim na nossa vida. E aí, em 2020, a gente chegou à pandemia e a gente começou a viver algo, assim, de um momento de muita dificuldade mesmo na empresa, nos negócios, assim, de a gente ver tudo desmoronando, tudo que a gente trabalhou se perdendo, sabe? E a gente não tinha o recurso, né, para segurar muito tempo. E ali a gente viveu assim um processo de uma entrega que a gente nunca tinha vivido. Eu acho que essa entrega de quando a gente não tem outra coisa, não ser Deus, né? Ela é muito diferente, assim. Embora a gente saiba que a gente deveria fazer isso sempre, a gente nem sempre consegue. A gente sempre vai lá, entrega para Deus, pega de volta. A entrega para Deus faz de outro jeito, né? Não tem paciência de esperar, vai lá e põe a mão de novo. Enfim, mas a gente viveu algo que ali em 2020, a gente olhou, assim, eu olhei para o Vander, a gente falou... E Deus tirou um pouco antes da pandemia algumas bases que estavam nos sustentando, sabe? Recursos próprios. A gente viveu não só a pandemia, a gente viveu uma série de coisas até chegar a pandemia. Então, quando chegou na pandemia, a gente olhou em volta, assim, a gente não tinha onde se segurar. Nessa época, vocês estavam com quantas lojas, mais ou menos? A gente estava com 18 lojas nessa época, todas em São Paulo, a maioria de rua. E a gente já tinha 18, a gente construiu aí toda essa jornada. Eu sei, né, que você já compartilhou um pouco comigo, mas conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo da pandemia, tudo que aconteceu e nessa virada, Nessa virada, que foi algo, né, que você falou que, claro, só tinha Deus, não tinha nada mais, né? Mas como é que foi? Compartilha um pouquinho assim, Cami. Então, eu vivi assim, e eu acho importante trazer, porque Deus, para Ele transformar tudo isso, Ele começou transformando a gente. Porque existia algo ali, principalmente, né, eu sempre estive ali à frente do produto, da estratégia, do marketing, né? Mas eu sempre tive muita insegurança para tomar decisão. Eu sempre fui muito insegura, assim. E ali Deus começou a me falar claramente, assim, de forma audível, que não era mais aquilo que a gente tinha que fazer. E a gente ficou, assim, uns 4, 5 meses orando, assim, e trabalhando muito, tentando apagar todos os incêndios, né? Sim. Mas no secreto ali com Deus, Deus falava pra gente, não é mais isso, não é mais isso. E eu me lembro de eu falar, Deus, eu não sei o que é, porque tudo que eu sei fazer, a gente fez ao longo desses, sei lá, 17 anos que a gente estava trabalhando. E Deus começou a me levar para uma busca, assim, do que eu gostava, quais eram as coisas que eu achava importantes, e que eu fui olhando a minha empresa, e ela era várias coisas, ela era como se fosse uma coxa de retalhos, assim, porque eu nunca tinha tido coragem de efetivamente colocar em prática coisas que eu acreditava, porque eu sempre me moldava ao mercado, à necessidade, à venda, enfim. E ali foi um processo que a gente começou, né, uma oração e tal, e em um determinado momento, assim, foi uma madrugada que Deus, assim, eu acordei e Deus me entregou a Loft como ela é hoje, assim.
ele realmente foi uma visão... Teve que repaginar tudo? Tudo, ele me entregou assim, eu vi a loja, aí eu fiquei escrevendo tudo que ele foi me falando, e mudava tudo, era outra empresa, na verdade, não tinha nada a ver com a empresa anterior. Uhum. E ali Deus foi me dando todas as direções de mudança. E aí, na sequência disso, né, no dia seguinte, conversei com o Wander, a gente compartilhou e aí a gente começou a orar por isso, porque tudo isso precisava de muito recurso, tudo isso precisava de muita coragem também, de fazer uma mudança ali no meio da pandemia. Mas quando eu acho que a gente vive algo com Deus, assim, que é Deus que dá, é uma certeza absoluta e assim... Você viveu uma experiência. É uma experiência não foi que algo eu tive que com Deus. Falou, não foi uma sugestão, não foi algo, se você fizesse. Tipo, foi como se eu, de olhos abertos, Deus me mostrasse um outro negócio, assim, e eu senti o cheiro da loja. Download do céu. Tipo, foi um download do céu, exatamente. Foi um download do céu. E ali a gente começou a se mover para isso, né? E a gente começou no meio do caos, fazer essa movimentação. E foi isso que foi acontecendo. A gente foi mudando tudo isso, né? E ele me deu um nome, que foi Seja, durante esse projeto todo, porque falava de identidade, falava de simplicidade, falava de várias coisas que tem na palavra de Deus, né? E ele me deu esse nome e eu fui escrevendo tudo isso, enfim. E a gente começou a aplicar isso em uma parte da empresa, assim. A gente foi trabalhando isso como se vai. Hoje a gente faz 100%, 20% eu comecei a aplicar isso. E a gente começou a se mover dessa forma e no ano seguinte, que foi em 2021, a gente fez esse lançamento, né? A gente começou a fazer essa mudança efetivamente, porque tem um processo aí de uns 6 meses de projeto, toda essa parte de confecção, né? Tecido, tudo isso. E ali a gente começou efetivamente a nos movermos para isso. Nesse mesmo dia, Deus é tão, assim, tão específico, né? Que no mesmo dia que a gente lançou a Seja dentro da Loft, né, que era esse projeto novo que a gente chamou, foi um dia que o Wander, passando pela Covid, né, que a gente estava passando, o Wander foi hospitalizado. E ali a gente viveu um novo deserto, né, que às vezes... E eu acho importante trazer não isso. Não conta da Seja ainda. Não vou falar. Não, porque essa é a Seja dentro da Loft. É meio confuso. Mas ainda é a Loft, né? Sim. Mas a gente viveu um novo deserto, porque a gente achava que, assim... que estava tudo indo, sabe? Parecia que a gente já estava no ápice da fé e a gente era um esforço muito grande mesmo que a gente estava fazendo. A gente olhava para o recurso, não tinha um recurso. A gente olhava para o mundo, tudo estava fechado, todo mundo estava tentando se segurar no que existia já, né? E Deus estava mandando a gente fazer um 360 graus em tudo, assim, nada era igual, né? Eu estava contando até ontem, e eu trago isso porque isso é muito forte, assim. As nossas lojas eram todas pretas, as fachadas pretas, a gente vendia, sei lá, 40% da roupa que vendia era preto, e a primeira coisa da visão que Deus me deu, e foi a primeira coisa que eu falei para Deus, eu tô vendo tudo isso aqui que você tá mostrando, e cadê o preto? E não tinha preto. Então, eu lembro que você quanto a esse lugar desconfortável, que né? Que vocês ficaram 4 anos, Cami, sem vender? 2 anos, sem pôr nada sem preto. pôr uma peça pelo preta. temor, assim, de não pôr. Então, e aí quando a gente já achava que a gente estava no auge de obediência, né? O Wander passa por essa Covid e foi um momento, assim, muito difícil, porque ele realmente ficou muito mal, ele foi entubado, né? Eles me chamaram na UTI para me despedir dele. Então, assim, foi um processo que ali eu me vi, tipo, com 3 filhos e com uma empresa de ponta cabeça, porque aquilo que eu sabia fazer era uma nova empresa que Deus estava, né, transicionando. Mas foi um momento, assim, que a gente viveu que... O primeiro dia que o Wander saiu do hospital, depois da UTI, de todo o processo, a gente dobrou o joelho e falou, Deus, obrigado. A gente não trocaria esse deserto por nada, porque o que a gente aprendeu durante esse período, que o Wander se internou em março e a gente só voltou para a empresa em agosto. Uau! Então, o que a gente viveu ali foi... A gente viu o cuidado de Deus, assim, Deus... fez algo muito extraordinário, assim, na nossa vida, sabe? Na nossa fé. E você acredita, Cami, que esse deserto, tudo que vocês passaram, foi o que te ajudou a ter essa virada de chave? Como você falou, você era muito insegura, muito tímida, completamente dependente do Wander, das decisões, né? Sim, muito. Você compartilhou que ele sempre foi seu primeiro incentivador e tudo. Sim. Mas você acredita que nesse deserto, essa, né?
estreito que vocês passaram. Era literalmente Deus talvez te espremendo para completamente colocar para fora o que já tinha dentro, porque já estava aí, né, Cami? É isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo para você, Cami, né, Camila? Porque, nossa, isso que você trouxe é muito, muito especial, pastora, porque realmente foi exatamente isso, assim, quando eu me vi ali sozinha, né, porque o Vander... E Deus, ele é tão, tão maravilhoso que ele esteve comigo em todo o tempo, né? No dia que o Vander ele ia ser entubado, eu não sabia, ninguém sabia, nem o médico sabia, né? E Deus me acordou 5 horas da manhã e me falou, vai pro hospital. Vai pro hospital porque o Vander piorou. E eu comecei a mandar mensagem pro médico, ele falou, Camila, você não pode entrar no hospital. Você também tá com Covid, o Vander tá na UTI, não existe visita, né? Tá tudo fechado, assim, não tem essa opção. E eu falei, olha, doutor, eu não sei se o senhor acredita, mas Deus me mandou ir pro hospital e eu vou pro hospital. E aí eu fiquei no estacionamento do hospital e fiquei orando, assim, falando, Senhor, por que eu tô aqui, né? Me dá notícia e tal. E aí o médico, quando foi por volta das 2 da tarde, o médico me liga e fala, Camila, você ainda tá pensando em ir pro hospital, né? Eu falei, eu já estou no hospital, tô aqui no estacionamento. E foi exatamente o momento que o Vander teve uma piora muito grande e ia ser entubado. Então, esses detalhes, assim, né, do cuidado de Deus, Deus já sabia que isso ia acontecer, Ele me preparou para isso. Eu sabia que eu estava ali por algum motivo. E nessa hora Deus falou para mim assim, você vai entrar lá e você vai liberar a cura sobre o Vander. O Vander vai ser curado agora, tipo, você vai impor suas mãos e você vai liberar a cura sobre ele. Então Deus colocou em mim uma autoridade que eu não imaginava que eu tinha essa autoridade em Cristo Jesus, não era a Camila fazendo. Mas ele me manteve de pé numa fortaleza, foi muito forte, assim, muito especial. Eu podia entrar por 10 minutos. Eu entrei, assim, vi meu marido, como eu nem imaginava que ele estava, porque o pulmão dele ele já estava com uma toalha de sangue, assim, foi uma cena muito forte que eu vivi. Mas Deus me manteve ali de pé e ali Deus me falou, antes de eu sair do quarto, a partir de agora não ore mais por cura e não permita que ninguém ore por cura. Porque a fé é isso, se eu tô ali e acredito que ele foi curado, como Deus me falou que ele tinha sido curado, naquela hora, se eu continuasse pedindo por cura para ele, tipo... É como se eu estivesse invalidando aquele momento, sabe? Isso foi tão forte, as coisas que Deus foi me ensinando sobre a fé, sobre coisas que a gente ouve de Deus, mas depois a gente vem e a nossa fraqueza invalida, né? E até a autoridade que ele já tinha dado. A autoridade que ele tinha me dado naquele tempo. E ali a gente viveu esse deserto, a gente começou a fazer grupo de oração, 2 horas todos os dias, com um monte de gente, assim, quando alguém vinha orar por cura, aquilo dentro de mim era uma certeza tão grande, assim, eu era até meio, não pode orar por cura, sabe? Essa coisa, o Vander já tá curado. Agora a gente ora para ele se recuperar mais rápido, para ele poder passar por esse processo ser o mais, né, o menos longo possível, tal, mas ele já tá curado. Então eu acho que isso, ele me fortaleceu de uma forma, assim, ele me levantou com uma força que eu nunca imaginei que eu pudesse ter nele, né? Porque é nele, não é na Camila, né? É nele. Então, em Deus. Então, foi muito importante. E ele preparou esse momento, né, que a gente viveu ali. O Vander ficou esse período entubado, depois quando ele voltou, teve, né, todo o processo de recuperação, né, de não conseguir comer direito, de andar, de fisioterapia, de todo esse processo, e tudo sendo desconstruído do outro lado da empresa, sabe? Eram coisas que, assim, era a gente e Deus. Não tinha... Deus colocou a gente, sabe, envolveu a gente nos braços e falou, são vocês dois comigo, sabe? A gente não tinha um compartilhar com pessoas, a gente viveu muito isso com Deus. E a gente entendeu que era em Deus que a gente ia ser fortalecido para tudo que a gente ia viver dali para frente, que eram muitas coisas diferentes de tudo que a gente já tinha vivido. Eles nem imaginavam aonde ia chegar. Exatamente, né? Então, acho que essa identidade em Cristo, assim, Deus, ele me deu nesse período, nesse deserto, sabe? Ele realmente me pôs de pé de uma forma diferente. E antes de você falar daí compartilhada seja, Cami, que isso também é algo que a gente vê que você carrega e que você usa também para destravar em outras mulheres. Sim. Né? Nós sabemos que é um propósito que o Senhor tem sobre a sua vida, assim, uma graça para despertar essa autoridade, essa confiança. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, porque eu sei que você já, né, ministra em relação a isso,
mas de que forma que você acredita que você pode, né, e como você usa o que Deus te deu, aquilo que você vivenciou em Deus para que outras mulheres vivam, né, não apenas mulheres, mas eu sei que o seu rio, assim, acaba sendo, né, a linguagem, né, mas... Não, eu acho que Deus, ele tem coisas tão, assim, que a gente nem imagina, né? Porque a limitação, ela está na gente, não está em Deus, né? A gente serve a um Deus que é ilimitado, que fez todas as coisas. Para ele não existe nada que é impossível, né? Só que a gente coloca as possibilidades, a gente coloca as impossibilidades, né? Então, tudo que Deus tem me chamado, tudo isso que a gente viveu e que a gente vem vivendo, né? Porque é como se virasse uma chave na nossa mente. Né, esse exemplo que eu dei de ir lá e ver meu marido na situação e ouvir do Espírito Santo, não ore mais por cura. Isso é um temor tão grande que, assim, não importa qualquer pessoa me falasse outra coisa, tipo, quando a gente recebe de Deus uma certeza, uma clareza, e a gente consegue permanecer, acho que o segredo é permanecer na obediência. Porque tudo vai querer tirar a gente da obediência, nossos medos, nossas angústias, nossos receios. E se der errado, e se não era isso, e se, né? Tudo passa na nossa cabeça. É uma luta meio que na mente. Mas quando a gente aprende a ouvir de Deus isso e discernir, né, aquilo, e a gente guarda isso no nosso profundo, sabe? Isso muda tudo. E isso é como uma receita. Eu percebi isso. Isso é como uma receita, assim, que a gente aprende a fazer isso e isso funciona em tudo. Isso no sentido receita de como servir mesmo a um propósito que Deus está dando pra gente. Né? Tem uma sequência de coisas e de coisas que a gente precisa invalidar, né? Coisas que vão... O inimigo o tempo todo, né, vem trazendo coisas tipo que vão querer que a gente, né, deixe de cumprir aquele propósito, né? E acho que o que eu tenho compartilhado muito com mulheres, principalmente, que Deus tem me dado esses lugares, e para mim é uma honra e uma bênção muito grande, é o quando eu enxergo a Camila, o antes e o depois da Camila, que tudo isso aconteceu quase, eu tenho 39 para 40 anos, sabe? Eu olho e falo, meu Deus, muito jovem. Eu falo, meu Deus, eu me enxergo antes, sabe? Como eu tinha receios, como eu tinha medo, como eu tinha algo importante para compartilhar e eu não tinha coragem de falar, e a minha voz engasgava, sabe? E não saía. Então, acho que essa timidez, excesso de timidez, tudo isso são coisas que a gente não se posiciona, né? E acho que quando a gente entende em Deus quem a gente é, né? O que Deus colocou dentro de cada um, porque cada um tem um propósito diferente. A gente passa uma vida toda, e eu sou essa pessoa que passei quase que a minha vida toda achando que eu deveria ser de outro jeito, que eu deveria, né, me comparando, olha, porque eu não sou mais falante, porque eu não sou mais isso, porque... Mas a gente invalida que Deus fez cada um diferente e que Ele vai usar cada um, né, na sua forma e graça, tipo, e quando a gente vai para esse lugar de eu não sou boa o suficiente, né, eu queria ser de outro jeito, eu não me aceito, você invalida, é como se você estivesse falando, Deus errou comigo, né, é melhor eu ficar aqui quieta, porque Deus não vai me usar nunca, o que eu tenho para acrescentar na vida de alguém, e é exatamente o contrário do que a gente tem que fazer, né, e do que a gente tem que viver todos os dias, né. Exatamente, e é justamente as nossas diferenças que nos torna tão especiais. Sim, assim, sem dúvida. Né? Então, é justamente achar esse lugar, né? E como eu falei, assim, a gente reconhece isso, né, Cami? Você tem isso. E nessa questão, assim, do empreendedorismo feminino, tudo, é também uma ferramenta poderosa que Deus te colocou ali nesse meio para tocar muitas vidas, muitas mulheres, né, Cami? Eu queria que você compartilhasse um pouco antes de você falar da ceia. A gente já vai chegar lá também. Como é que você faz para equilibrar? Porque eu sei, né, que a gente acaba tendo princípios, enfim, né? Mas princípios de liderança e tal, porque você compartilhou hoje, né? A Loft como um todo tem 62 lojas. 62 lojas. 62 lojas no Brasil. E é bastante demanda, bastante coisa. Sim. E como é que é, assim, Camille, se pudesse compartilhar com a gente o equilíbrio de todas as coisas? Né? A questão de liderança, de destravar isso em outras mulheres e delegar e confiar. E depois também compartilhar com a gente como mulher, o equilibrar de todas as coisas. A gente costuma falar que mulher é uma equilibrista, né? É vários pratos ao mesmo tempo, não pode deixar nenhum marido, cair no chão. Filhos, né? Ministério, a casa, né? Tudo, todas essas demandas e tudo tem que estar girando sem cair nem nada, né? Assim, se você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho. Sim. Assim. Eu acho que uma coisa que Deus nos entregou lá em 2020,
que existia um peso, né, principalmente em mim, que você falou de mulher, que mulher tem isso, né, com os filhos, a gente sempre acha que falta alguma coisa, que a gente deveria estar em todos, né, enfim, todos os eventos, em tudo, e nem sempre é possível, né. Foi quando Deus nos falou que, a partir dali, aquilo não era mais a nossa empresa, que aquilo era o nosso ministério. Isso fez uma diferença muito grande na nossa vida, porque a gente entendeu um propósito e a gente começou a orar e caminhar com Deus, assim, qual é o nosso propósito, né? Como eu vou impactar, transformar a vida de pessoas. Não é sobre só vender roupas, como eu posso levar seu nome, como eu posso falar. Então, acho que foi uma busca constante desse lugar de não, né, de um mundo que não mistura a fé com negócios, né, com Deus, e de quase não, todos os dias, várias e várias horas, assim, a gente não saber o que fazer e falar, Deus, eu não sei o que fazer, como eu resolvo isso, como eu faço. E Deus foi revelando, sabe, pra gente o discernimento mesmo de como fazendo. Então isso mudou muito pra gente, pra mim e pro Wander, o entendimento sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Porque se é o nosso ministério engloba os nossos filhos também, né? Então, a gente sempre compartilhou isso a partir dessa revelação que a gente teve, né, dessa visão, também com as crianças. Então, em várias coisas a gente compartilha com eles, a gente procura trazê-los. Então, isso tirou um peso, sabe? Eu trabalho até 11 horas da noite. Eles fazem parte, por exemplo, da rotina das lojas. Eles fazem parte a gente procura incluir, claro, eles são crianças, mas a gente procura compartilhar, a gente procura incluir. Então, às vezes que a gente vai visitar uma loja, a gente leva eles, a gente vai ver um ponto, a gente leva eles para opinar, enfim, para olhar junto. Vivenciar. Para vivenciar, porque se é nosso ministério, é diferente de ser a nossa empresa, ser o nosso negócio e ser dinheiro, recurso e apenas isso, né? Então, a gente mudou e tirou um peso muito grande, principalmente, né, falando como mulher. Mas os desafios são grandes, né? Eu tenho que ter sempre essa rede de apoio, de ajuda. Minha mãe me ajuda muito, minha sogra. Tem pessoas, né? Agora mesmo a gente está aqui em Curitiba, né? Estamos aqui na fazenda e a minha sogra está com a minha mãe, com as crianças em casa. Então, a gente sempre, Deus vai colocando também pessoas que vão nos ajudando, porque a gente, né? As portas vão se abrindo e a gente vai também adentrando, né? Então, acho que é um desafio. E falando sobre liderança, a gente, por 18 anos da empresa, a gente teve lojas em São Paulo, só. Por conta disso, de falar, meu Deus, eu nem consigo imaginar como é ter uma loja, né? Eu não consigo dar conta, aquela coisa da nossa limitação, da nossa cabeça limitada, né? Nossa, mas eu não estou conseguindo dar conta das coisas que eu tenho aqui em São Paulo, eu não consigo visitar as lojas daqui desse bairro, como que eu vou resolver, né? E quando Deus fez toda essa mudança e a gente recebeu muitas palavras e muita direção de Deus sobre soprar o nosso nome para o Brasil todo, Deus parece que ele nos deu ele quebrou, na verdade, esse paradigma que a gente tinha, sabe? Porque no fim é uma falsa sensação de segurança que você tem. Porque eu também não vou na minha loja de Manaus toda hora, como eu também não ia na loja, sei lá, do Ibirapuera, entendeu? De Moema. Então, assim, a gente vai criando estratégias de liderança de pessoas, principalmente, porque né, uma empresa ela é feita por pessoas e para pessoas. Né? A gente tem ali um ministério que tem a ver com abençoar vidas e transformar vidas, não tem a ver só com vender roupas. Então, a gente vai pedindo estratégia para Deus, e Deus vai trazendo pessoas, e Ele vai preparando. Assim como quando você tem aqui um ministério, eu estava conversando com uma das meninas que está aqui há 14 anos, né? Então, Deus vai capacitando as pessoas, vai trazendo pessoas que vão somar, que têm o mesmo alinhamento de visão, o mesmo alinhamento de propósito. E a gente vai aprendendo a discernir as pessoas que não têm, para que a gente possa também, né, não errar, não deixar ali pessoas que não têm a mesma visão, né, que vai atrapalhar e não vai ajudar. Que não tem algo errado, mas ali talvez não esteja alinhado, né? Eu lembro que você falou no começo aqui da nossa conversa sobre conexões. Sim. Né? E o que você acredita, assim, de que forma que você enxerga isso dentro disso que você estava falando, né? Desse discernimento, né? Que é importante não só a sabedoria, mas o discernimento também de tempos, de estações, de espíritos e tudo, assim. Sim. Com as conexões que Deus vai mudando, vai, né, nos fazendo, assim. De que forma que você enxerga que isso pode te ajudar e como é que vocês percebem essas conexões, esse agir de Deus? Nossa, é tão lindo isso, assim, porque a gente só ri, né? Fala, Deus, como pode isso, né? A gente vai vendo
é um mover, assim, é como se Deus estivesse de lá de cima olhando, né? E às vezes a gente não vai entendendo por que a gente está indo por aquele caminho, porque Deus mandou a gente sair de determinados lugares, permanecer em outros, né? E normalmente as pessoas não obedecem porque não faz sentido. Acho que isso foi uma das coisas que a gente mais aprendeu ao longo desses últimos 4 anos, né? Que a gente tem tido essa profundidade. As coisas de Deus nunca fazem sentido. Tipo assim, eu falo que a gente tem que ter cuidado quando tá tudo muito certo, assim, tá tudo funcionando, sabe? Aí a gente até começa a desconfiar, acho que não vem, então é de Deus, porque as coisas não são lógicas, né? Deus não faz as coisas que o homem lógicas. espiritual discerne espiritualmente, exatamente. né? E muitas vezes não tem como explicar, né? Então, e às vezes a gente tá ali na pequena cena e Deus tem a grande tem cena, a grande né? cena, né? E aqui agora não faz sentido essa peça ficar aqui, mas lá na frente vai, né? Vai fazer muito sentido. Então, eu acho que Deus usa as pessoas, né? Deus conecta as pessoas, Deus acelera os tempos e as estações através de pessoas. Então, coisas, né? A gente viveu o ano de 2023, por exemplo, nós abrimos 21 lojas em um ano, 21 lojas próprias. O que a gente não fez em 20 anos, trabalhando muito, Deus fez em um ano. Então, assim, esse tempo de Deus não é o nosso tempo, sabe? E às vezes a gente fica com medo quando a gente começa a ver as coisas muito indo aceleradas, né? Não, calma, vamos com mais calma. Mas a gente precisa discernir se é Deus que está fazendo, se é a nossa vaidade, se é o nosso ego, se é... E esse é o maior, assim, eu acho que é o maior cuidado que a gente tem que ter, que foi, durante esses últimos anos, é o que a gente mais tem tido, né? De joelho dobrado, Senhor, é o Senhor que está fazendo ou é a gente que está forçando, sabe? É a gente que está... E aí a gente vem ouvir uma direção, sabe? Dele. Então, acho que essas conexões, elas vêm para cumprir tempos que não fazem parte do nosso tempo, sabe? Uhum. Que, de repente, você precisaria... Eu nem com 20 anos consegui abrir 21 lojas, né? Nem trabalhando 20 anos a gente conseguiu fazer. E aí, em um ano, Deus vem e constrói de uma forma, assim, que não tem a ver com a gente. Deus moveu tudo, assim, moveu lojas que a gente entrou no lugar, moveu as pessoas olharem para o nosso projeto e quererem o nosso projeto de uma forma, assim... Porque Deus deu essa identidade. Eu falo que Deus entrega coisas únicas e inéditas. Então, a gente criou ali, através dessa visão que veio de Deus mesmo, algo que as outras lojas não tinham. E aí todo mundo quis. Então, as portas se abriram de uma forma que em 20 anos nunca se abriram. Não tem a ver com a nossa capacidade. Nós éramos os mesmos que estávamos fazendo a mesma gestão. Nós tínhamos, inclusive, menos recursos do que qualquer outro dos anos que a gente já tinha passado. Porque estávamos na pandemia, né? Mas aí que eu acho que entra, né, o fator Deus, que não tem como a gente explicar, que é o que você está falando, né, Cami? Porque, claro, vocês são os mesmos, mas não a mesma pessoa. Exatamente. Então, Deus todo transformou. esse processo de 20 anos foi forjando vocês e agregando coisas, bagagem, discernimento, experiência, para um momento como esse. Quando o Cronos e o Kairos se encaixam, né, assim, aí não tem. É lindo, né? E 2023 foi o ano da aceleração mesmo, assim, que Deus fez, né, Cami? Foi lindo e tem sido, porque é um lugar, assim, que a gente, né, a gente decide se a gente quer ficar nesse lugar. Deus tem sempre muito mais pra gente, né? Porque quando a gente tem esse propósito, né, de reino, a gente vai avançar, né? Aí talvez nosso receio, nosso medo queira que a gente permaneça no lugar, mas ele não é esse lugar de você, tá bom, aqui fiz isso aqui agora, então vamos ficar aqui quietinho, né? Então é um lugar de constância, de você permanecer. Então quando você acha que você já é uma decisão completamente, uma decisão de se fazer novo, de avançar, porque eu posso ficar e tá tudo bem, não tem nada ilegal, nada imoral, nada, né? Sim, de falar, vou ficar aqui, e eu acho que esse discernimento, né, de ouvir, falar, não é mais esse tempo, não é mais essa estação, não é mais isso, e a gente começar em oração, né, pedir para Deus me mostra, é um processo, sabe? Sim. Não vem rápido. Eu tô num processo agora que já tem mais ou menos uns 9, 10 meses para a próxima etapa. E em oração, a gente está fazendo isso em oração e aguardando em Deus, e enquanto Deus não falar, a gente não vai se mover para fazer de qualquer jeito, mesmo eu sabendo que não é mais isso, né? Porque às vezes Deus vem e fala, não é mais isso, mas ele não fala o que é, né? Então, acho que essa obediência, né, de realmente a gente não se mover nem para a direita nem para a esquerda, né? Se não for estar no centro ali do que Deus está falando,
ela é o lugar que a gente não pode perder nunca, sabe, de vista, assim. A gente tem que ter esse temor de falar, Deus me deu essa direção e é aqui que a gente vai ficar, mesmo que não faça nenhum sentido, mesmo que aquilo é totalmente ilógico, que números te mostrem o contrário, planilhas te mostrem o contrário, resultados te mostrem o contrário, pessoas te mostrem o contrário. Se Deus te disse que é aquilo que você tem que fazer, faça. Né? Acho que isso é o que a gente mais tem vivido esses últimos anos. E agora, né, Cami, aproveitando que a gente falou de conexões, Sim. O que nos conectou foi o Seja, né? Foi de uma forma sobrenatural. Foi. Muito. E não tem como falar que não é de Deus, assim, né? É verdade. Tudo que Deus fez, todos os detalhes. Mas conta pra gente um pouquinho esse processo daí, como surgiu daí você falou que a Loft, a Seja começou dentro da Loft, mas como é que foi esse processo da Seja tomar um caminho diferente, né? A nossa conexão é muito de Deus, né? E eu vejo aqui, a gente está aqui vivendo algo tão extraordinário, né? Que eu falo, Senhor, obrigado, né? Por ter movido tudo isso, né? Coisas que a gente nem imaginava e a gente está vivendo hoje. Na verdade, como eu falei, quando Deus deu essa virada da Loft lá, né? Ele me deu esse nome em tudo, Seja, e toda a identidade e propósito tinha a ver com Seja, que tinha a ver com essa identidade de você se posicionar no que Deus te fez para ser, né, no que você descobrir seu propósito e tudo isso. E até a gente, quando eu falei que a gente retornou para Loft e começamos a fazer a reforma, a gente ficou contemporando se era para a gente mudar todos os nomes da Loft para Seja. Porque era tão forte o nome que a gente achou que era isso. E aí Deus falou que não era isso. E aí eu coloquei Seja dentro da Loft em vários lugares. Então, em frases, enfim, a gente já fez várias coleções. Mas esse nome, ele continuava comigo, assim, né? Ele, ao longo dos últimos 3 anos, depois de 2020 até 2023. E aí, quando foi final de 2023, a gente estava nesse ano, exatamente nessa loucura de abrir 21 lojas, de olhar para tudo e tudo parecia que não ia dar, né? Eu estava num voo para a China e aí Deus começou a falar comigo sobre a Seja. Eu falei, tá, Deus, mas né, a Seja já tá lá, tem no letreiro, tem lá dentro e tal. E Deus começou a falar, não, é outra coisa, não é mais isso. E aí ele me entregou um outro projeto, foi mais ou menos como eu vivi, né, que eu falo que foi no avião também. E eu comecei a escrever tudo. Ele começou a me dar, e ele me deu 6 linhas, que nascem de 6 versículos. E ele me deu a visão de Deus no centro de tudo, que na verdade, a Seja, ela é a materialização de tudo que a gente viveu na Loft, mas para que as pessoas enxerguem. Uau. Porque tudo que a gente viveu na Loft ficou da porta para dentro, da nossa casa, inclusive. Né? As pessoas não puderam perceber tudo isso, né? Não tem... Sempre foi uma empresa com propósito. Isso. Mas ele não tá visível, não tá visível, não tá impresso, não tem nas paredes, não tem isso. E a Seja, ela é a materialização de tudo isso. E Deus me falou, você vai fazer algo com muita excelência, né? E ele foi me dando todo esse... E foi muito especial, porque foram 9 meses de projeto da Seja, que Deus me falava claramente, assim, que era para eu estar em todos os detalhes, assim. E foi, assim, algo... Por isso que eu falei, quando a gente já acha que a gente já tá no nível da fé, assim, fala, nossa, eu já tô assim... Quando a gente acha que tá no limite, Deus já assim, Deus já esticou. Deus fala, nossa, nem comecei ainda. E foi muito difícil, assim, porque foi um processo que eu tive que estar, assim, 100%, porque foi uma empresa do zero em 9 meses, junto com uma outra empresa numa mega aceleração, que eu também fazia várias coisas nela, né? Tava muito envolvida. E, enfim, foi crescendo e Deus foi preparando a loja, o lugar, deu a mesma visão. E a gente inaugurou 9 meses depois. Foi um processo, assim, que a nossa casa também, né? Essa coisa... Eu sinto que Deus ali também me preparou para uma nova etapa. Porque eu tive que faltar em vários momentos ali com os meus filhos, né? Dos meus filhos, mamãe, eu preciso de você e tal. E eu falar para Deus, não é possível que isso seja do Senhor, porque olha como tá aqui esse lado, né? Essa coisa da gente questionar Deus, da gente chorar, perguntar, e Deus vem, passa 5 minutos, vem a resposta, sabe? E aí vem a paz, tipo, tá, ok, é para eu estar fazendo isso mesmo, e Deus vai resolver esse outro lado, sabe? Porque eu acho que o ministério é isso, né? Claro. É renúncia, sempre envolve renúncia. Às vezes a gente acha, estamos na vontade de Deus e vai estar tudo encaixado, e nunca é tudo encaixado. E sempre a gente vai ter que renunciar, né, Cami? Porque né, quando eu vou amadurecendo, eu vou deixando as coisas de menino, mas eu tomo essa decisão de deixar, que é o quê?
eu não vou fazer o que eu gostaria de fazer, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Precisa ser feito, que Deus está me pedindo para fazer. E colocar isso acima de todas as coisas, né? Acima de tudo que a gente achava que, né, precisava e tinha necessidade. Então, foi um processo, assim, muito especial, muito. Depois de 9 meses, a gente inaugurou a loja e foi, assim, muito especial também, ali a inauguração. Fala um pouquinho, assim, porque eu sei que Deus fala dos detalhes com você, né? Detalhes, Deus é um Deus de detalhes. Mas fala pra gente, compartilha um pouquinho os detalhes da loja, como é. Eu falo assim, eu brinco assim, ó, quando eu já achava que era o auge, né? Lá Deus mandou tirar o preto, aí Deus me deu lá na Loft só 6 cores para poder usar, tal. Que em moda, quando você pensa em moda, você fala, né? Você tem que ter muita cor, toda hora troca, porque é o que faz vender, né? Sim. Aí quando foi a Seja, Deus me deu, tipo, eu acho legal trazer isso, porque uns 6 meses antes, uns 6, 7 meses antes, Deus começou a me falar que era para usar só roupas claras. E eu achei que era meio coisa da minha cabeça, porque eu achou que era pra usando... você. Porque assim, eu já tinha tirado o preto. Quando Deus falou do preto, eu tirei completamente o preto, inclusive das minhas vestes, porque eu usava muito preto também, né? Até porque era o que eu mais vendia. E Deus sempre, na minha jornada de tudo que eu tenho vivido, vestes é muito importante, né? A gente sabe ali quanto isso, né, às vezes é espiritual. Né? E Deus... Aí a gente foi e fez essa... E eu usava essas 6 cores da Loft, né? Então, aí antes de nascer a Seja, Deus começou a me falar só roupas claras. Roupas claras. E aí eu tentava pôr um azul marinho e tal. Nossa, eu olhava no espelho, o Espírito Santo me incomodava, assim, ao ponto de eu trocar a roupa. E foi um processo, esses 6, 7 meses. E quando eu vi, eu tava só de roupa clara, né? E ninguém entendendo, mas por que você tá usando só isso e tal? E aí, quando Deus me entregou a Seja, ela é uma marca que só tem roupas claras. Só roupa branca. Então você fala, nossa, que sentido faz uma loja vender só roupa branca, né? Roupa clara não faz sentido, mas eu tô só obedecendo, né, uma direção que Deus me deu. Não é uma marca, eu não tô olhando pro, né, que o mundo visando olha. Lucro, visando. Com certeza eu ganharia muito mais dinheiro se eu colocasse todas as cores, se eu fizesse enfim, né? Mas acho que entra a obediência, né? Que ali não nasce de forma alguma com esse propósito, né? Tem um propósito muito especial. Então, a Seja, ela é uma loja toda clara. Eu falo que ela parece meio céu, assim, porque ela é uma loja linda. E Deus foi dando a direção de várias coisas dentro dela. Então, a gente tem no provador um espaço que a gente vê como pergunta como a pessoa está se sentindo. Então, tem os louvores. Aí eu gravei uma série de devocionais falando sobre identidade. Então, a pessoa pode escrever. A gente tem muitos testemunhos de mulheres e homens também que entram na loja, assim, começam a chorar na loja, que compartilham, assim, respostas de Deus dentro da loja, sabe? É algo muito sobrenatural, assim, a gente vê que é um ministério, assim, e ainda é algo que a gente está discernindo em Deus. Não está claro ainda pra gente, e eu tenho essa situação que eu falei que eu tô há 10 meses orando é sobre esse propósito, porque a gente quer a totalidade do que Deus sonhou para esse projeto, sabe? E eu sinto que ainda existem várias etapas ainda nisso. Então, hoje a gente está com 2 lojas da Seja, né? A inauguração foi uma coisa muito linda, assim, porque Deus me deu a visão da Ana Nóbrega louvando na loja, né? A gente é próximo dela e tal, e aí eu falei, a gente foi e pediu para o shopping, porque é um shopping Morumbi, né? Pediu para o shopping, e aí por 5 vezes a gente teve negado isso. Tipo, o shopping não autorizou, estava chegando perto da inauguração, e o shopping não tinha autorizado, mas Deus tinha me dado clareza de que ele me deu que era aquilo. E a gente foi, e daí eu pedi de novo para a pessoa, eu falei, não, você vai tentar pela 6ª vez. E aí a gente foi juntando argumentos, enfim, e aí foi liberado, desde que ela ficasse de costa para a porta, tipo, enfim, não podia caixa de som, não podia uma série de coisas, né? E Deus tinha dado a visão de, assim, uma multidão de pessoas, tipo um culto no shopping. Deus me deu a visão de um culto no shopping. E foi exatamente isso que aconteceu no dia. Ela estava lá no meio do shopping. E foi lindo viver, sabe? A viver a promessa do que ele já tinha mostrado, né? A não ter desistido no primeiro não, nem no segundo, nem no quinto, né? Porque acho que isso é o que a gente precisa. Quando Deus entrega algo, a gente precisa ser resiliente. A gente precisa pegar isso, guardar, assim,
e falar não com a nossa força, né? Não com a nossa capacidade, mas Deus vai dar um jeito de fazer. Então, Como? não tem nada hoje que sei. Deus me entrega pra gente que a gente fale, isso aí não vai dar não. Tudo falo, Senhor, isso aí é com o Senhor, não tenho a menor ideia de como se faz isso, não tenho capacidade nenhuma, mas se o Senhor deu, o Senhor vai cumprir. Então, foi muito especial isso da Seja. E aí hoje todas as peças levam uma palavra de Deus, a gente traz um versículo em todos os produtos. Tem um versículo estampado. Tem um versículo estampado, Deus me deu a visão de ser na etiqueta que vai na roupa, porque não é para sair, não é um tag que é para ser arrancado. E eu fiz exatamente como Deus foi me orientando ali, né? Então é um projeto bem especial. E aí com tudo isso a gente tem vivido isso como ministério também e temos discernido, né? Como faz tudo isso junto, é um desafio ainda. Acho que Deus tem muito ainda para falar com a gente sobre tudo isso. Tem também, e é legal você falar, né? Porque você já compartilhou um pouco comigo, mas como Deus te deu a visão de como né, esse guarda-chuva da Seja e da Loft junto. E daí surgiu né, o guarda-chuva que é Us. Que é o Us, que é o Us Group. Compartilha pra gente um pouquinho o Us, porque daí quando a gente tinha as duas marcas, a gente falou, agora a gente precisa né, de um nome, porque começou a ficar confuso. Tipo, chama de Loft, chama de Seja, como chama, né? E aí a gente ficou também uns 4 meses orando pelo nome, assim, que eu falei, Deus, eu quero que seja um nome que tenha um propósito, porque tudo que a gente faz, né, como é ministério, a gente tem essa clareza, precisa apontar, né, para o Senhor e tal. E aí um dia eu estava numa outra reunião, assim, e que não tinha nada a ver com isso, e eu acho isso incrível, porque às vezes a gente fica... Eu cansei de ficar horas, madrugadas, assim, com papel e pesquisando coisas e tentando e fazendo rascunhos, tipo, e não vinha nada, né? E aí um dia eu tava numa reunião completamente aleatória e o Espírito Santo falou pra mim assim, pega uma sulfite. Exatamente como eu tô falando assim, pega uma sulfite. Aí eu tava com reunião com 2 pessoas, eu peguei a sulfite. Aí ele me falou, escreve Seja. Aí eu escrevi Seja. Assim, comprido, ele mandou escrever, tipo, Seja. Aí ele falou, escreve Jesus do lado. Aí eu escrevi Jesus. Aí ele falou, o que tem em Jesus e não tem na Seja? Aí eu fui, tipo, ligando, assim, tipo, J, tal, e aí sobrou o Us, né? Aí eu falei, aí ele me falou, esse é o nome. Tipo assim, e aí a gente... Então essas coisas são muito especiais, viver isso com Deus, né? Então, e aí o nome do nosso grupo é Us Group, né? E aí tem tudo a ver, porque o Us ainda tem esse significado de não é o nós, como, né, no caso do we, né? É um nós quando alguém... não sei explicar muito essa parte, mas é quando tem alguém fazendo por você. Uau, né? O nós do we é tipo, eu nós e vamos, você. eu e você vamos, né? O us é tipo, tem uma terceira pessoa ali, né? Então, a gente fez uma conexão assim, linda, e a gente já na hora falou, é isso e vamos, e Deus vai fazendo. Um detalhe assim que eu acho legal da Seja também, Cami, é a escrita logo quando se... É lindo isso. Compartilha também. Eu vou compartilhar. Essas coisas é muito de testemunho, né? Porque a gente conta as pessoas... E eu entendo, porque a gente com 16 anos, né? A gente tem vivido isso há 3. Nos outros anos a gente vivia uma coisa completamente diferente disso, né? Mas as pessoas me olham, teve uma das meninas que eu encontrei ontem, ela falou... Olha, eu falei pro meu marido, aquela moça meio doida tá aqui. Eu achei o máximo. Aquela moça meio doida, ela tá aqui e tal. E compartilha umas coisas. Mas o do Seja foi muito incrível, porque quando Deus deu o nome lá atrás, que eu falei, a gente já fez o projeto, o logo, né, da Seja, porque eu não sabia se a gente ia trocar o Loft por Seja. E esse logo, eu fiquei olhando para ele por 4 anos, ele tem dentro das lojas, a gente fez etiqueta, fez tag, fez tudo. E aí, quando a gente lançou a loja da Seja, a gente fez a loja, inauguramos. Passou um mês, uma pessoa me fala assim, eu encontro essa pessoa e ela me fala assim, nossa, Camila, sabe o que eu acho mais incrível da Seja? O elas. Aí eu pensei, acho que ela tá falando de mulheres e tal, né? Ela, não, me conta como que foi isso do elas. Aí eu, que elas, né? Aí ela, o elas que a Seja forma quando fica ao contrário. E eu, não tem elas. Aí, tipo, eu fui abrir, assim, o site, né? E virei o celular ao contrário. E eu comecei a chorar, assim. Porque não foi uma coisa que ninguém viu. Não foi proposital, não foi pensado. E, de alguma forma, Deus, quando a pessoa que fez o logo lá atrás, e nunca revelou, porque imagina, essa pessoa poderia ter... Né, trazido isso como o maior case. Tipo, olha, Seja, quero uma roupa na moda feminina, enfim...
Então, é tudo muito conectado com Deus, né? Eu confesso que até quando a gente estava aqui como Ministério de Mulheres, andando, né, com o tema, quando o rapaz foi fazer a arte, ele falou, eu achei muito legal essa sacada, como é que eles tiveram? Eu falei, foi Deus. Todo mundo fala, nossa, que incrível. Eu falo, é o criador de tudo que teve essa ideia, porque é uma conexão, assim, um S, um E, um J, com um E, um L, tipo assim... E do jeito da letra que foi construída, ficou muito perfeita. Se ele tivesse usado outro tipo de letra, não daria leitura. Exatamente. Mas do jeito, porque não é todo seja que você escreve que dá a leitura de elas. Exatamente. Então, assim, é um Deus de muito detalhe, né? Porque ele fez a fonte era a fonte perfeita, né? Então, esse é o Deus que a gente serve, né? Um Deus que não erra nunca, né? Muito lindo. E a nossa conexão foi nisso, né? Foi em seja. E, Cami, o que a Cami de hoje falaria para a Cami de 20 anos atrás? Meu Deus, o que eu falaria para a Camila de 20 anos atrás? Para você mesmo. Eu falaria para a Camila entender mais rápido a grandeza do Deus que ela serve. Para ela aprofundar mais, para ela ir mais profundo, para ela poder mergulhar mais, para ela não ficar no raso, não ficar no raso. Nunca achei que eu estava no raso, tá? Acho que esse é o lugar que a gente não tem visão do quão no raso a gente permanece por anos e anos, né? Tem pessoas que talvez morram sem saber, né? Então, acho que eu falaria isso, assim, Camila, você acha que você está num profundo com Deus, você nem pôs nem o pé, né? Então, mergulha. E eu tenho certeza que talvez a Camila de 20 anos para frente vai falar hoje para mim, Camila, você não tem noção quando você está no raso. Mergulha que ainda tem mais. Amém. E o que a Camila de 20 anos atrás falaria para a Camila hoje, será? Nossa, de 20 anos atrás, falaria para a Camila de hoje. Acho que ela nem acreditaria que é a mesma pessoa. É você, menina? Acho que ela não acreditaria, assim, porque eu tinha muitas dificuldades, assim, em acreditar em mim, sabe? Então, acho que ela demoraria muito tempo tentando entender o que aconteceu, assim. E, enfim, acho que ela falaria... Acho que ela sentiria orgulho, porque ela nunca imaginou chegar, né, nesse lugar, eu acho. De lugar nem de lugar de status, de posição, mas de lugar de... Acho que de entender um propósito, sabe? De entender o que ela carrega. Né? Acho que esse é o lugar que todo mundo tem que se achar. O que você carrega, o que de tão precioso Deus colocou em você que Ele só conta com você para executar. Não tem outra Camila, não tem outra Natália para executar o que Deus sonhou para você. Ele vai depender de você. Você pode ir ou não, né? Mas Ele colocou e depositou algo em você que só você tem e que só eu tenho. Isso aí. E legado, Cami, qual é o maior legado que você quer deixar? Assim? Sei que, né, você já compartilhou que seus filhos, né, estão juntos no ministério e tal, mas não apenas legado, eu falo, né, para os seus filhos, para aqueles que estão próximos, mas como uma história mesmo, assim, de aprendizado, que é o maior desejo de deixar para, talvez, para a nova geração de empreendedores, para aqueles que vêm atrás, para que te olhem o que... Acho que o maior legado tem a ver com esse propósito, sabe? De poder mostrar, né? Como a grandiosidade mesmo de Deus, sabe? De a gente, em Deus, a gente é imparável. Em Deus, a gente é ilimitado. Em Deus, a gente pode todas as coisas, sabe? E como empreendedor, é tão difícil. A gente, o tempo todo, se sente sozinho. O tempo todo tem medos, tem receios, né? A gente procura se aconselhar o tempo todo com pessoas que, né, nem sempre sabem mais do que a gente, só que a gente... Quantas vezes eu já sentei em mesas sabendo mais que as pessoas, mas não me achando digna de opinar sobre a minha própria empresa, sabe? Então, esse lugar de ligação direta com Deus, né? Deus, Ele tem planos, assim, a nosso respeito e planos de nos fazer bem, não de nos fazer mal. Então, acho que esse legado de ser conhecida como uma pessoa que ouve a voz de Deus, assim, eu tenho um temor muito grande, assim, se Deus
O Wander até brinca comigo, porque todas as palavras que eu recebo, eu gravo, eu anoto, eu tenho um livro, eu faço assim, porque eu tenho um temor, assim, muito grande em desobedecer algo que Deus me entregou e que Ele já falou para mim. Isso, para mim, assim, é algo... então, acho que se as pessoas olharem e falarem assim, nossa, ela ouve o que Deus fala e obedece, eu acho que esse é o maior legado que eu posso deixar, porque eu vou estar cumprindo algo que Deus entregou, né? Me direcionou, por exemplo. Sim, né? sim. E agradar a Deus, né? E agradar a Deus, porque é isso, né? Ele tem, né? Ele poderia fazer tudo sozinho, se ele está nos incluindo, é uma honra para nós, né? Com certeza. Ele pode fazer sem a gente fazer parte, né? Então, acho que hoje a gente tem caminhado para isso. Como eu falei, são coisas... Deus vai revelando novas coisas, né? Não tem nada hoje que Deus tenha nos falado que a gente encare. Nossa, isso não vai acontecer, mas o processo é um processo que a gente precisa entender que ele é um processo difícil. O processo nunca, né? É o deserto. E se eu te perguntar, assim, nesse processo, qual é a maior dificuldade você acha que as pessoas enfrentam no empreender, no obedecer? Eu acho que é o olhar que às vezes não está funcionando como elas imaginaram que estaria e aí abrirem mão. Né? Porque se eu tenho um jeito de dar errado uma palavra que Deus entregou, né, não se cumprir, é a gente abrindo mão dela, é a gente desistindo dela, é a gente não falando, não, o Senhor quer que eu vá para tal lugar, mas eu não quero ir. E isso é o nosso livre-arbítrio, né? A gente pode ter essa decisão. Então, eu acho que o processo, ele é um processo que, como eu coloquei ali, né, a gente teve vários desses processos e a gente vem sendo prensado. Né? O azeite, ele é na prensa, o azeite ele não é no confortável, né? Não é no lugar que tudo encaixa, que tudo... sabe, se a gente pudesse desenhar, Deus te deu uma visão, por exemplo, Deus falou pra gente agora de nações, de lojas no mundo. Isso pra gente é uma coisa muito difícil se eu for pensar aos olhos naturais, né, de acontecer. Mas se Deus disse, Ele vai fazer, né? Mas todo esse processo do quando Ele diz e do quando acontece, tem um lugar que a gente não pode sair, que é o lugar de não abrir mão dessa palavra, sabe? De ouvir e de discernir. Mesmo que os olhos não mesmo estejam que os olhos vendo, não estejam vendo, mesmo que não está dando certo, parece que não está dando certo, parece que... Porque não tem um caminho reto, né? Não é assim, não é uma lógica. Talvez tudo vai dar errado aqui para Deus fazer uma única conexão aqui que vai dar certo. Então, de repente, você vai andar errado. Parece que você está se afastando. Parece que você está... Exatamente, você tem que ir para lá. Parece que você está pegando aqui, mas Deus vai conectar um negócio que vai acontecer. Um exemplo claro que você fala é José do Egito, né? Exatamente, tipo assim, parecia que estava dando tudo errado. Não, eu vou governar, né? Vai todo mundo se curvar. Isso, exatamente. Tipo, né? a palavra se cumpriu, não do jeito que ele desenharia, né? Então, acho que a gente fica o tempo todo tentando antecipar o que Deus vai fazer, e aí quando o cenário começa a não parecer com as coisas que a gente na nossa mente desenhou, a gente abre mão, sabe? A gente já desiste, a gente fala, acho que a coisa é loucura da minha cabeça. Então, acho que ter as palavras claras, a direção clara, essa comunhão com Deus, sabe? A palavra, né? A oração, o mergulho, a profundidade, é o único jeito de você permanecer, porque todo o resto vai, né, te mostrar outra coisa, outra direção. Então, acho que essa é a dificuldade do processo, né? E porque todo o processo, Deus te prepara, não é para aquilo que você vai viver, Deus está te preparando para a próxima etapa. Então, esse deserto que você está passando hoje, não é para essa estação, não é para essa estação, a preparação para a próxima. Assim se você abrir mão dessa, você pode até chegar no destino, mas você não vai receber. Eu recebi essa palavra e ela me fez refletir recentemente, assim, muito. Eu recebi uma palavra assim: Deus tem a totalidade para te entregar, né? Mas você decide o quanto você quer, a porção que você vai querer. A palavra vai se cumprir, mas o quanto dessa totalidade você quer, tem a ver também com a renúncia, tem a ver com todo esse resto, né? Então, acho que esse é o lugar difícil que a gente passa, cada um no seu ministério, no seu chamado. E acho que nunca vai ser fácil, né? A gente lê a Bíblia toda, não tem uma parte fácil, né? Sim. Não tem uma parte que chegou com tranquilidade. E qual é o seu maior sonho, Cami?
Nossa, meu maior sonho? Meu maior sonho é... Nossa, que difícil. Eu acho que hoje é poder olhar para trás, assim, e enxergar que o que Deus preparou para nossa família, para os meus filhos, né? A cena que Ele já me mostrou lá no futuro se cumpriu, sabe? Porque às vezes a gente vê uma cena, como Deus já me mostrou os meus filhos, os meus netos, né? E existe um caminho para aquilo, né? E então acho que o meu maior sonho é poder olhar isso e ver isso se cumprindo, sabe? Com a gente tendo ao longo desse caminho feito a melhor possível, sabe? Ter conseguido trazer para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, sabe? Falar de Deus, falar do nosso propósito. Acho que é chegar nesse lugar, mas chegar, né, dessa forma, sabe? Acho que tem a ver com isso, assim. E poder receber a totalidade, né? Falar, Deus, essa é uma oração que eu tenho feito com frequência depois que eu recebi essa palavra. Senhor, eu quero a totalidade. Sim. A totalidade do propósito. A plenitude. A plenitude, Não só... Não quero... Se o Senhor sonhou algo para nossa casa, para nossa família, para o nosso ministério, eu aceito, e eu aceito o pacote, né? O pacote vem junto, não é só as bênçãos, né? O ônus e os bônus. Né? Eu aceito a totalidade. Já indo para o fim, mas não posso deixar de te perguntar, Camila. Uhum. Qual que é o maior desafio de trabalhar junto com o esposo? Só flores, eu sei que não, mas qual é o maior desafio? Como equilibrar né, os dois papéis, esposa, marido, chefe, né, que ele foi seu chefe também. Ele foi, por muitos anos o Wander foi, né? Agora a gente tem áreas diferentes, né? Mas a gente trabalha junto, né? Eu brinco que Vocês trabalham junto no mesmo escritório, mesmo assim, escritório, um do lado do outro. A minha sala, tipo, dividida por uma porta de vidro, mas eu nunca fico muito na minha sala, tá? Eu tô sempre nos outros departamentos. Mas a gente trabalha muito junto. Eu acho que a gente trabalha juntos há 26 anos, então é muito tempo, mais tempo do que ele é meu marido, né? A gente trabalha junto. E existe muita admiração e existe muito essa visão da complementaridade, sabe? Por um período muito lá atrás, eu achava que eu tinha que ser o Wander, porque tinham várias coisas nesse meu processo de insegurança, nesse meu processo... Eu passei muito tempo tentando fazer da maneira como o Wander fazia, sabe? Porque... às vezes, ainda mais no comércio, ali você tem, né, no varejo, você tem essa coisa da fala, do conversar muito, e eu demorei para perceber que Deus deu pra gente coisas complementares. Tudo que eu sou boa, né, falta um pouco no Wander, tudo que o Wander é muito bom, falta um pouco em mim, e a gente juntos é o que Deus sonhou pra gente, são os dois juntos. Se os dois fossem bons nas mesmas coisas, não daria certo, né? Faltaria uma parte. Então, eu acho que hoje ter essa visão de que a gente se complementa é muito importante. Entender que ele é o sacerdote, né, da nossa casa, então na nossa casa ele tem esse papel, e embora na empresa vão ter áreas que são minhas, isso permanece dentro da empresa, o mesmo respeito, a mesma visão, a mesma direção, então acho que isso é muito importante. E eu sou completamente contra essa coisa do empoderamento feminino, porque acho que a gente vive muito essa coisa assim de... a maioria das coisas a gente não sabe como fazer. É tudo muito novo. É distorcido, né? Essa E aí a gente recorre muito para Deus. Então, eu acho que a gente tem muito esse lugar de entrega mesmo, de falar, Senhor, essa etapa que eu estou vivendo agora, eu não tenho a menor ideia de como eu vou resolver, eu vou precisar que o Senhor haja. Então, isso normalmente a gente faz sempre junto, sabe? Então, essas são as nossas dificuldades, como a gente vai discernir e orar. Então, a gente acaba, né, que na minha aliança a gente tem, né, o cordão de 3 dobras, nunca são só, né, nunca são os dois, né? Acho que isso é o que faz, sempre deu certo e sempre vai dar certo. Legal, Camila. Para fechar, se quiser deixar alguma mensagem para IDF, para os empreendedores, para as mulheres, algo que Deus fala no seu coração, assim. Eu quero deixar, assim, porque essa igreja, assim, tem o coração da nossa família para sempre, para a vida toda, assim. Porque foi tão especial ter vivido o que a gente viveu no Retiro de Mulheres, né? Deus fez o nosso dia 1 do Ministério da nossa família acontecer aqui nessa igreja. São coisas que só Ele faz. Então,
eu me sinto muito amada por vocês, eu me sinto muito acolhida, né, por vocês, e eu sei que é uma conexão do Senhor, assim, eu sei que foi Deus que fez e que é só o começo do que Ele vai fazer, né, sobre os nossos ministérios, sobre tudo isso. E para as mulheres, assim, acho que tudo isso que eu trouxe, né, eu posso enxergar, assim, o quanto, se vocês acreditarem realmente nisso, que não tem a ver com a Camila, né? Que não tem a ver com, Camila é boa nisso, é boa naquilo. Não tem, né? De desconstruir isso mesmo, porque não tem mesmo. E poderem olhar para dentro de vocês e poderem, em oração, buscar o que o Senhor entregou só para você e começa a colocar em prática. Essa aceleração vai vir, essa transformação vai vir, a resposta vai vir. Ontem eu compartilhei com algumas mulheres que eu comecei a fazer um caderno de perguntas para Deus, assim. E é impressionante quando a gente se posiciona, quando a gente entende que a gente tem um Deus audível, um Deus que vai dar o plano, que vai dar o detalhe, que vai dizer pra gente o que tem que ser feito. E quando a gente começa a realmente usar isso, verdadeiramente, é tudo transformado. Não é que vai ser fácil, porque não é fácil, mas é tudo muito diferente do que a gente vivia, sabe? Então, que vocês possam, de alguma forma, né, o meu testemunho possa impactar e ajudar vocês nessa nova jornada, seja no empreendedorismo, seja com as mulheres, seja com os maridos em casa, enfim, com a liderança, né, com filhos, a gente aplica em tudo, né? Sim. Deus é o centro de tudo. Cami, muito obrigada de coração por ter separado esse tempinho aqui conosco, por compartilhar o testemunho, muito poderoso. Nossa família, nossa casa ama vocês também, vocês foram muito usados por Deus. As crianças também, eu sou apaixonada por eles, já te falei isso. E quero agradecer que, né, sem dúvidas, a gente vai ver muito ainda vocês. Muito, eu creio muito que a gente vai e ver tudo que Deus vai fazer. Assim, nós nos alegramos, né, como família, sabemos que é só o começo, né? É só o começo, sempre Deus tem mais, né? Sim, glória a Deus. Obrigada. Então é isso. Espero que o Senhor tenha falado com vocês, que vocês possam ter realmente um encontro com Jesus e que esse podcast possa realmente revelar algo novo, algo diferente que o Senhor tem para cada um de nós. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.